O segundo episódio de Ruptura já está entre nós e, assim como o primeiro, trouxe vários detalhes e mistérios pra gente comentar sobre. Então já se prepara, porque nesse vídeo vamos explicar tudinho do episódio. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. É claro que esse vídeo aqui vai estar cheio de spoilers, então se você ainda não assistiu ao segundo episódio e até mesmo ao primeiro, fique por sua conta e risco. Agora, tirando isso da frente, bora destrinchar tudo que rolou nesse episódio. Gente, mas que episódio bom que foi esse, hein? Muito gostoso de assistir. Adorei que, ao contrário do primeiro episódio, que foi totalmente focado nos internos, agora a gente viu tudo pela perspectiva dos externos e tudo que rolou depois dos acontecimentos mesmo do final da última temporada e, é claro, enquanto tava rolando até mesmo o primeiro episódio. Inclusive, eu já quero abrir esse vídeo aqui que eu estava certa sobre algo que eu disse lá no último vídeo sobre o primeiro episódio, que inclusive, se você ainda não assistiu, vale muito a pena, porque várias coisas que eu disse lá tá se encaixando muito bem nesse episódio aqui. E sobre o que eu tava certa, vocês devem estar se perguntando. Sobre o fato de não ter se passado 5 meses desde os eventos que a gente viu lá no final da última temporada, assim como o Milkshake disse. Pra quem não sabe, pra quem não assistiu meu último vídeo, a partir de agora eu vou chamar o Milkshake de Milkshake, porque eu adorei essa piada que teve no primeiro episódio. Mas enfim, na verdade, pelas contas e pelo que a gente viu nesse episódio, se passou somente 2 dias, enquanto a Lumon tentava organizar a casa. E assim como eu falei no meu outro vídeo também, eu achei bem estranho somente o Mark ter sido trago de volta para trabalhar lá no setor de refinamento de macrodados, e que eu achava que finalmente os outros participantes, os outros personagens tinham sido tragos de volta somente porque o Mark começou a dar trabalho lá dentro. Ele fez aquele pedido daquele momento que ele fez aquela correria e falou com o pessoal do conselho por meio da caixinha, e aí eles resolveram trazer os outros personagens de volta, inclusive a Halle, porque o Mark era muito necessário lá dentro. E no finalzinho desse episódio a gente teve a comprovação disso, porque a própria Helena diz lá fora que quem eles realmente precisam lá dentro é o Mark, porque ele é muito importante para completar o projeto Cold Harbor, que a gente comentou também no último vídeo. E descobrindo isso, faz muito sentido o porquê deles não demitirem o Mark. Como a gente viu nesse episódio, eles demitiram os outros personagens com uma facilidade extrema. E se a gente pensar de uma maneira mais fácil e mais simplificada, como o Mark é uma pessoa que está trazendo problemas para Lumon, era mais fácil eles simplesmente demitirem ele. Mas eles não fazem isso porque ele é extremamente necessário lá dentro. E como eu disse no meu último vídeo também, esses outros personagens são tragos de volta para facilitar o envolvimento do Mark ali dentro. E para mim, a principal personagem que é importante para isso é a própria Halle, porque como eu comentei, eles dois estão tendo um certo relacionamento ali dentro. Só que como eu comentei também no meu último vídeo, provavelmente essa personagem que a gente viu ali dentro voltando para trabalhar junto com os outros não é a verdadeira Halle, não é a Halle interna, e sim a Helena externa infiltrada lá dentro para ajudar no processo do Mark finalmente completar esse trabalho para Lumon, porque ela influenciaria ele muito fácil. E já que acabamos de falar sobre a Helena, é muito importante dizer o quanto ela foi importante nesse episódio e quanto essa personagem é extremamente interessante, inclusive a atriz que a interpreta. Porque apesar de a gente ver todos os outros personagens tendo maneiras diferentes de agir do seu externo para o seu interno, a Helena e a Halle são praticamente uma completamente oposta da outra. E a atriz consegue fazer isso ser muito perceptível. Nesse episódio, a gente viu todo o lado da Helena de ser a manda-chuva de tudo. Ela que está por trás, apesar de, claro, ser o pai dela, o dono e tudo mais. Mas a gente viu realmente ela em ação, tentando controlar todos os danos que essa rebelião lá de dentro dos internos causou lá fora. Inclusive, ela mesma tinha tido aquela ação de falar no final da última temporada que o pessoal lá de dentro estava sofrendo e tudo mais. E nesse episódio, a gente viu que ela teve que gravar um vídeo para ir para
população se desculpando pelo que aconteceu. Inclusive, gente, deixa eu só comentar aqui, para uma empresa tão inteligente, para tudo que eles estão elaborando ali dentro, aquela desculpinha que ela deu de ter bebido muito e que falou muita besteira foi bem borocochô, hein? Eu acho que eles podiam ter inventado uma desculpa melhor. Mas enfim, esse não é o problema, não é a questão aqui. Como eu tava falando, foi muito interessante ver todo esse lado dela de arquitetar e de conduzir tudo que iria acontecer daqui pra frente. E finalmente a gente vê o momento que ela e o conselho resolvem que os internos que não estavam mais na empresa deveriam voltar lá pra dentro, casando com tudo que a gente viu que aconteceu lá no primeiro episódio. Só que apesar de tudo isso ter sido muito interessante, de ter se assistido nesse episódio, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente viu foi o momento em que a Helena estava assistindo um vídeo lá do que acontecia dentro do setor de refinamento de macrodados e ela viu a Halle com o Mark no momento em que eles se beijam. E por que esse momento foi tão importante? Porque apesar de ser uma cena bem curta, deu pra ver que naquele momento ela baixou a guarda e ficou muito interessada no relacionamento que os dois estavam tendo lá dentro da empresa. O que pra mim demonstrou, de certa forma, que a Helena sentiu uma certa inveja da Halle por ela ter uma intimidade com alguém, por ela estar conseguindo se relacionar com alguém. E pra mim isso abre duas possibilidades. Ou a Helena nunca teve nenhuma intimidade desse tipo com ninguém, porque ela sempre foi muito centrada na Lumon, tudo que envolvia a empresa e o seu pai. Ou o segundo caso, que inclusive eu acho menos provável, ela perdeu alguém e é por isso que ela acredita tanto na filosofia da empresa. Mas eu realmente acho que é o primeiro caso. Ela sempre esteve muito envolvida em querer agradar principalmente o seu pai e todas as ideologias dele, e aí ela nunca teve tempo para ter uma intimidade com alguém, ela nunca teve amor. E naquele momento que ela vê ali que a Halle está tendo uma intimidade, ela tem uma certa inveja, o que para mim mostra aí que isso pode ter causado nela ainda mais vontade de entrar lá dentro do setor como ela mesma, como a Helena e não como a Halle, para ela experimentar em primeira pessoa tudo ali que ela poderia viver com o Mark, para ela ter aquela sensação, além de, é claro, manipular ele de dentro. Inclusive tem um pequeno detalhe, um momento bem sutil nesse episódio que para mim comprova que a Halle que está lá dentro com o Mark e os outros não é realmente a Halle, e sim a Helena. Esse pequeno momento, essa cena, acontece quase no finalzinho do episódio, quando a gente vê todos os personagens voltando a trabalhar lá dentro da empresa. Todos eles entram no elevador e assim que a porta está se fechando, toca um sininho, um barulhinho. E aí, se vocês repararem, no momento em que a Helena entra no elevador, a cena começa a se fechar com o close do elevador e a gente não consegue escutar esse bip, esse sininho. Eu vou deixar a cena aí para vocês assistirem por conta própria e perceberem esse detalhe. Por que isso comprova que a Helena não é a Halle, que ela não mudou assim que ela entrou no setor? Bom, se vocês se lembrarem bem, todas as vezes em que os personagens entram no elevador, isso foi mostrado lá na primeira temporada, é ali que acontece o desligamento do externo para dar finalmente o ligamento no cérebro do interno. E é justamente nesse momento que toca esse sininho, que aí eles começam a esquecer tudo, a sua vida externa. E é por isso que eu tô falando, não teve esse barulhinho na Helena. É claro que pode ter sido uma jogada de câmeras ali, afinal de contas, fecha o elevador e aí já troca para outra cena, mas eu acho que isso não foi à toa. Até porque os produtores e todos os envolvidos por trás dessa série, eles geralmente deixam várias dicas e vários detalhes pra gente perceber em pequenos momentos, em sutilezas. Eles são gênios em fazer isso desde a primeira temporada. E é por isso que essa série é muito boa. E é por
isso que pra mim essa cena praticamente comprovou que a Halle na verdade é a Helena. Comenta aí pra mim se vocês concordam comigo ou se vocês acham que não tem nada a ver. Outra coisa, se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like também pra esse vídeo ser mais divulgado, porque eu tô gostando muito de falar de ruptura, pretendo fazer um vídeo a cada episódio, então se vocês deixarem o like e também se inscreverem no canal, me ajuda muito. Mas enfim, bora continuar que ainda não acabou. Com certeza tudo isso que eu acabei de falar são os pontos chaves, os pontos mais importantes do que aconteceu nesse episódio. Mas a gente também não pode deixar de falar do relacionamento do Mark com a sua irmã Devon, que foi extremamente interessante, porque no momento em que ele despertou ali o seu lado externo, ele ficou muito perdido com tudo que estava rolando, só que ela se atentou sim ao fato dele estar com o quadro, com a foto dele e da sua esposa falecida Gemma, e ele ter gritado que ela não está morta, ela está viva. Eu pensei que esse detalhe não ia ser percebido por ninguém, mas a Devon é muito inteligente e tá focando nesse detalhe, só que o Mark tá um pouco relutante, porque esse é um tópico muito complicado para ele, é muito doloroso. E aí a gente teve esse episódio todo centrado ali em ele decidir se iria voltar ou não para Lumel, mas no momento em que o Milkshake finalmente visita ele e fala sobre ele tá encontrando um novo amor lá dentro, ele decide voltar a trabalhar lá dentro. Como a gente vê aí, o Mark é muito fácil de ser manipulado e é por isso que eu acho que a Helena é tão importante lá dentro também. E apesar do Mark externo não ter acreditado em tudo que o Mark interno contou para sua irmã, ele não quis escutar muito essas histórias, ele teve aquele confrontamento com a senhora Cobel no final, que foi bem interessante, porque ela passou quase todo o episódio sem aparecer, ela só apareceu naquele momento em que teve a reunião com a própria Helena, que deu para mostrar ali como a senhora Cobel estava falando que eles tinham medo dela, que na verdade estavam tirando ela do mapa e fingindo ter um papel para ela dentro da empresa, mas era tudo lorota, e para mim foi justamente isso que eles estavam fazendo mesmo. E até falando um pouco dela ali, para mim mais que comprovou que ela não aceitou a proposta do pessoal da Lumon e estava se mandando, mas isso não quer dizer que ela não vai voltar mais pra frente. Eu realmente acho que ela vai voltar sim. Mas como eu estava falando, nesse momento em que há o confrontamento dela com o Mark, ele pergunta pra ela tudo que estava rolando, ela não é muito clara, ela não deixa nada claro, mas no momento em que ele pergunta sobre a Gemma, ela não responde, mas mostra-se no olhar dela ali que ela sente uma certa culpa, ela sabe de muita coisa, só que ela sai dali vazada sem falar nada pra ele, mas eu acho que essa reação dela vai deixar no Mark uma vontade mais de descobrir realmente o que tá rolando ali dentro, e aí seja o momento em que ele vai se unir mais com a sua irmã para tentar descobrir tudo. Aqui nesse episódio a gente viu também um pouco do lado externo do Dylan, que ficou muito surpreso por ter sido demitido e que ficou louco para encontrar um emprego. Só que eu acho interessante notar nesse episódio é que provavelmente o Dylan não tem um bom relacionamento com a sua esposa, pelo menos esse foi o que me pareceu no momento em que ele tá ali dentro do carro, recebe um telefonema dela e ele é bem grosso com ela, eles não parecem ter um bom relacionamento como o Dylan interno acha que deve ser maravilhoso a sua vida lá fora. Só consegui captar mais esse detalhe da parte do Dylan mesmo, e é claro como a sociedade não vê bem mesmo as pessoas que passam pelo projeto de ruptura, porque a gente viu ali no momento em que ele estava tentando procurar um emprego que estava tudo indo muito bem, até o momento que o cara descobriu que ele tinha passado pelo procedimento. Agora, se tem uma pessoa que eu acho que vai ser muito importante é o Irving, porque de todos os personagens aqui nesse segundo episódio, ele foi o único que a gente não viu muito o que aconteceu assim que ele despertou lá do final da última temporada. A gente só viu mesmo o momento em que o Milkshake vai visitá-lo para perguntar se está tudo bem, mas a gente não viu o que rolou no momento em que ele desperta e que ele estava batendo na casa do Bert. E eu não acho que isso foi à toa. Os produtores realmente não quiseram nos mostrar o que rolou naquele momento ali, para talvez não nos mostrar outro lado do Bert também, que foi visto rapidamente nesse episódio, no momento em que o Irv está ligando para alguém de uma cabine telefônica, numa ligação bem suspeita, falando que você não vai me atender, mas a mensagem foi passada para o interno, o que demonstra aí mais uma vez que o Irv
provavelmente está investigando mesmo a Lumon do lado de fora, que ao contrário do seu interno, ele tá contra tudo que está acontecendo lá dentro e pode até ter se infiltrado lá dentro em busca de alguma revelação, de desmoronar a empresa de dentro. Mas, como eu falei, esse foi um momento bem curioso por esse detalhe, por essa frase e pelo Burt estar observando o Irving também. O que deixa aí duas perguntas. Ou o Burt ficou muito interessado no Irving no momento em que ele estava batendo lá na porta dele e causou alguma lembrança nele, vai saber. Ou o Burt tá mais envolvido com a Lumon do que a gente sabe. Mas enfim, gente, eu gostei muito desse episódio, gostei muito de ver a perspectiva dos externos e o que tava rolando enquanto a gente via tudo que tava acontecendo com eles lá no primeiro episódio também, porque é legal que eles têm essa mente fragmentada que realmente parecem ser duas pessoas rolando duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero ver como que isso vai se destrinchar. Eu acho que no próximo episódio a gente vai ter um foco maior nos internos agora. Não que eu ache que agora eles vão fazer isso, de que um episódio focado nos externos e o outro focado no interno, mas eu acho que esse terceiro episódio vai ser sim focado mais nos internos e pode ser que em alguns pequenos momentos a gente vai ter algumas ceninhas dos externos. Mas eu tô muito ansiosa, não vejo a hora de chegar na sexta. Se você tá gostando do episódio, comenta aí embaixo também. O que você acha, quais são suas teorias, comenta aí tudo aí embaixo pra gente discutir junto. Muito obrigada por ter me acompanhado, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, veja os outros vídeos do canal e até mais!